Electroma, de Daft Punk, não é um filme comum. Sem diálogos, sem personagens tradicionais, sem uma trilha sonora convencional e, curiosamente, sem músicas da dupla, ele se recusa a seguir as regras do cinema comercial. Ao invés disso, oferece ao espectador uma experiência sensorial e filosófica. Um filme que caminha lentamente, que silencia para que possamos ouvir a nós mesmos. E nessa caminhada, nos coloca frente a frente com uma das perguntas mais antigas da humanidade: o que nos torna humanos? Desde o início, acompanhamos dois robôs, vestindo os icônicos capacetes de Daft Punk, vagando por cenários áridos e surreais. Eles não falam, não expressam emoções da maneira tradicional, e ainda assim, cada passo que dão carrega o peso de uma busca existencial. Eles querem se tornar humanos. Mas o que isso significa? É apenas uma questão de aparência? De reconhecimento social? Ou é algo mais profundo, algo ligado ao sofrimento, à consciência e à liberdade? Electroma nos força a desacelerar. Em um mundo onde tudo é rápido, imediato, explicativo, esse filme escolhe o caminho oposto. Ele caminha devagar, não entrega respostas, e por isso mesmo obriga o espectador a preencher os vazios com sua própria reflexão. Isso pode ser incômodo, pode parecer entediante para alguns, mas é exatamente nesse incômodo que o filme revela sua potência, porque assim como os robôs da história, somos todos pressionados por padrões que nos dizem como devemos ser, como devemos nos comportar, o que devemos desejar. Ao observar esses dois seres artificiais tentando romper com a própria natureza, podemos nos enxergar neles. Quantas vezes tentamos nos encaixar, mesmo que isso nos custe nossa identidade? Quantas vezes vestimos máscaras, literais ou simbólicas, para sermos aceitos, amados, validados? E acima de tudo, qual é o limite entre se adaptar e se perder? A beleza de Electroma está justamente na sua simplicidade visual e profundidade simbólica. Ele fala pouco, mas diz muito. É uma obra sobre a solidão do ser diferente, sobre o peso de ser consciente em um mundo que exige obediência, e sobre o preço que se paga por tentar ser aquilo que a sociedade não permite. Esse não é um filme para ser compreendido racionalmente, mas sentido, com paciência, com empatia e com coragem. A jornada dos robôs em Electroma é, acima de tudo, uma metáfora sobre identidade, não aquela superficial que mostramos ao mundo, mas a identidade profunda. A jornada pela identidade é, portanto, uma descida ao vazio, um processo de desconstrução. E é aí que o filme brilha, ao mostrar que talvez não exista resposta, não exista um eu fixo a ser alcançado. Existe apenas o movimento, o desejo de ser mais do que se é, e a angústia de descobrir que isso pode não ser possível. Electroma nos convida a encarar esse vazio, e talvez aprender a habitá-lo. Após a dolorosa transformação, os dois robôs caminham pela cidade com seus novos rostos humanos, mas, em vez de acolhimento, recebem olhares de desprezo. A multidão, composta por figuras idênticas e padronizadas, não os reconhece como iguais. Há algo de perturbador no modo como a comunidade reage. O que deveria simbolizar a conquista da aceitação se transforma em motivo de exclusão. Eles não são mais parte do sistema, são aberrações. O sonho de pertencimento se desfaz diante da lógica cruel da normatização. Essa cena é um retrato direto da realidade. A sociedade prega a ideia de autenticidade, mas só tolera o diferente até certo ponto. Quando alguém rompe com os códigos estabelecidos, mesmo que discretamente, o sistema reage com força. Ridiculariza, marginaliza, empurra para as bordas. O filme nos mostra isso com um silêncio brutal. Não há gritos nem agressões físicas, mas há algo mais doloroso. O olhar coletivo que condena, o isolamento forçado, o sentimento de que não há lugar para quem ousa ser outro. Ao perceberem que não podem permanecer ali, os dois fogem, sozinhos, caminhando por paisagens desérticas, vazias, sem qualquer sinal de pertencimento. A fuga nesse contexto não é apenas física, é existencial. Eles escapam de um modelo de vida que os rejeita, mas também se veem sem identidade, sem propósito.
O que resta quando você não é aceito nem como era, nem como tentou ser? O filme responde com silêncio e solidão. A rejeição é mais que um obstáculo, é uma ruína da alma. Depois da rejeição, o silêncio se intensifica. Os dois protagonistas seguem caminhando por uma imensidão árida e indiferente. Não há mais direção, nem esperança. O que começou como uma jornada em busca de humanidade se transforma em uma travessia de desilusão absoluta. Eles não pertencem à comunidade que deixaram, tampouco se tornaram parte do que tentaram imitar. E é nesse vazio existencial que nasce a decisão final, a autodestruição. Mas essa destruição não vem como um colapso irracional. Ao contrário, ela é ritualística, quase serena. Um dos robôs para, retira seu cinto, ativa um temporizador e caminha lentamente até a explosão. O outro assiste de longe. Não há desespero, não há medo, apenas um silêncio que grita. A cena é longa, contemplativa e parece suspensa no tempo. A explosão é o ápice simbólico de uma vida que não encontrou lugar para existir. E de certa forma, é também um gesto de liberdade. Quando o mundo não te aceita como você é e não te permite ser o que deseja, a única opção restante pode ser o fim. O segundo robô continua caminhando, solitário, sem rumo. Carrega o peso da perda, mas também de uma escolha. Ele decide não se destruir imediatamente. Há algo mais ali. Talvez a recusa em aceitar o destino, ou apenas o desejo de prolongar o inevitável. Em determinado momento, ele tenta acelerar, correr, mas logo percebe que está preso no deserto, cercado por nada. Ele desiste, tira o capacete, anda em círculos e, por fim, com as próprias mãos, ateia fogo em si mesmo. Essa sequência lenta e silenciosa é uma das mais impactantes do cinema experimental. Ela quebra completamente a estrutura tradicional da narrativa e ainda assim carrega um significado profundo. A autodestruição aqui não é um gesto de fraqueza, é um grito, um último ato de controle sobre si mesmo. No mundo que o forçou a se adaptar ou desaparecer, ele escolhe desaparecer por conta própria. Escolhe queimar a máscara, o corpo, a existência. É um fim trágico, sim, mas é também, paradoxalmente, um momento de libertação. Porque às vezes, resistir não é lutar. Às vezes, resistir é recusar. É não ceder ao papel que te impuseram. É dizer não com o corpo, com o gesto, com o silêncio. Em Electroma, a morte não é mais sobre fim, e mais sobre afirmação. Eu sou, mesmo que o mundo diga que não. A destruição se transforma em um manifesto final. Não é sobre desistir da vida, mas sim sobre rejeitar uma vida sem sentido, sem lugar, sem identidade. Electroma não é um filme feito para agradar. Ele não entrega respostas, não alivia o desconforto, não oferece redenção. E talvez seja exatamente por isso que ele permaneça na mente de quem assiste. Em sua narrativa silenciosa e visualmente carregada, somos confrontados com temas que evitamos no dia a dia: a solidão, a exclusão, a busca frustrada por identidade, o desejo de pertencimento e o custo de ser autêntico. Não há heróis em Electroma, não há vitória, mas a verdade. Uma verdade dura, incômoda e por isso mesmo necessária. O filme nos mostra, sem dizer uma palavra, que o ser humano está sempre em conflito entre aquilo que é e aquilo que esperam que ele seja. E nesse espaço entre a essência e a expectativa, nasce a dor de se esconder, de se transformar, de se sentir inadequado. A dor de perceber que às vezes nem mesmo mudando tudo em nós conseguimos nos encaixar. A jornada dos dois robôs é a nossa jornada. A diferença é que eles não falam, mas nós também silenciamos muito do que sentimos para não incomodar. E então vem a pergunta: vale a pena se destruir para se adaptar? Ou é mais digno desaparecer sendo quem se é, mesmo sem lugar no mundo? Electroma nos faz refletir sobre isso sem moralizar. Ele apenas mostra e nos obriga a olhar. No fim, a mensagem que ecoa é simples, mas profunda. Em um mundo que exige máscaras, ser verdadeiro é um ato de coragem e, às vezes, de sacrifício. Electroma não é um filme para ser entendido,
É um filme para ser sentido e talvez para ser lembrado toda vez que nos olhamos no espelho e nos perguntamos: quem eu sou por trás da máscara?